our guest speakers. É o momento de convidar as nossas palestrantes. Eu penso que o Manoj está aqui. Introduce I'm them. very much here. Thank you so much. Yes. Hope I'm audible. Yes, Obrigado. you are. Okay. Conseguem ouvir? Sim. Okay. You are not cutting off at me. So let me spotlight. Spotlight. Yeah. Okay, so as you spotlight the speakers, so thank you so much Muito obrigado. for allowing me to do this, because actually I'm in an area which is having very poor signals, so I'm really close to the window here in the open sky, and let's see what Estou happens. aqui num lugar com pouca rede. Very nice. Yeah, and we are so fortunate to have Não é tão afortunado por ter time she's debuting in this last concluding episode, and we look forward to essas having irmãs her nesse último art episódio. as well. And Sister Shashi, all of you know very well. Então, So a let me Sister start with Mani e a Sister Sister She's been a Sashi. student and the teacher with the A Brahma Mani, professora e estudante da Brahma Kumaris há mais de 40 anos, nasceu na África. with her family in 1972. All Em 72 foi para o Reino Unido com a sua família. after arrival in the UK, she discovered about the Brahma Kumaris E depois de pouco tempo descobriu a Brahma Kumaris practitioner of the Raj Yoga. e tornou-se uma praticante entusiasta da Brahma Kumaris. In the town of Loughborough for many years, and also she, as we speak, is the area coordinator for Wales and Greater London. And I know her. I have Desculpa, mas não consegui perceber tudo que ela... exactly 5 years ago, and Há she 5 anos really atrás, very beautifully all the activities in the GCH, Global tem Cooperation coordenado as House, atividades também no centro in these activities. do Global Corporation She's currently based at the House Coordinating Office, as I said, GCH. e trabalha In connecting and supporting individuals. no Centro de Coordenação Nacional, acho eu. She's got a genuine interest in people. E ela tem um interesse genuíno nas pessoas, muito amorosa e humilde. So she's there today with us to share her insights. I think both of them are no, Sister Mani is joining from India. A Sister Mani está na Índia, e a Sashi está no Reino Unido. Então, obrigado. Let me also just quickly speak about Sister Deixa Shashi. eu falar sobre a Sashi. She's been with us Todos conhecem bem ela. years ago when we had just started the series. Ela já deve ter conosco há 2 ou 3 anos. A falar sobre o workshop da felicidade. And sought after speaker Uma palestrante inspiradora has touched many people around the world. que tocou muitas pessoas no mundo inteiro. É avó, mãe, avó. Very lively, very interactive, Muito bem-humorada, so much of prática. which we can then use in a practical way. Partilha tantas coisas que usamos na vida prática. The Greenford Center in London, and for the past Coordenadora do centro em Londres. them have an abundant experience of Tem uma experiência sustenance. abundante de sustento Poem, as always. e, como sempre, o poema. So today's speakers Então, shall hoje, highlight on the art of how to os palestrantes irão destacar a arte do sustento only blessings we then para que na nossa vida apenas bênçãos possamos obter. a lot of pain. As pessoas hoje em dia Relationships sofrem muito. them undergo a lot of strain and sprain. Nos relacionamentos, as pessoas sofrem demasiadas torções, Eternal fountain mas o Supremo é a fonte eterna feel the peace que ajuda as almas a sentirem a paz que são capazes de reter. which otherwise seem Os desafios da vida que pareciam making us feel um fardo como uma montanha who's always ready to e faziam-nos sentir presos nessa armadilha de Ravan que está pronto a deter. let's Então, com esse Sakashi do Supremo, vamos tentar conter peace of mind para que possamos and then maintain essa paz de espírito this manter. Speaking, and I'll hand it over to the speakers and over Então, to passar both of agora you. para Fantastic wisdom as on palestrantes. Thank you so much. Over to both of you. Obrigado. Thank you, Manoj Bhai. I Obrigado, just Manoj. want to mention that Sister Claudia is Mencionar que a actually Cláudia também está a viajar, mas ela está aqui também na Índia. phone, but very happy to have you, Sister Está Claudia. muito feliz também por estar aqui. Now, it's I'm very happy to see my two dear sisters. Ver minhas 2 queridas irmãs, minhas irmãs amorosas, não podia perder. I just arrived today in Ahmedabad. Estão em Ahmedabad. Going to Montagu. So, yeah.
It is for me such a pleasure to see Para both of mim é you. tal prazer vê-las as duas. So I could not miss. Eu não poderia perder isto. So now the floor is yours. Thank you, Sister Manny. Ok, muito obrigado. Sister Claudia. Olá, Nuben, Sister Cláudia, Manoj. Yes, I will kind of hand it over to Sashiben because she's been around more than 60 years. Sashiben já está há mais de 60 anos. Founding father from Abba Sustenta ter encontrado até o fundador, Brahma Baba. first head of the organization. And of course, after that, I will share as well, and we will happy to have questions as well. E também, a seguir, eu vou partilhar. Depois temos perguntas. Om Shanti Shashi, eu estou em Madhuban. Om Shanti. Om Greetings of Shanti. peace. Saudações de Let me paz. congratulate you Deixe-me for such a successful comemo- value of life. congratular a vocês pelo sucesso durante dessa série, durante 4 anos. For a few days, Não é um programa de apenas alguns dias, mas sim 4 anos contínuos. Obrigado ao Manoj, toda a equipa e a todos, especialmente a Anu e a Cláudia. É muito bom que vocês também tenham a fazer um livro. Eu também vou querer ter um. Então, hoje, topic sustenance. é um belo tema sobre o sustento. Quando você pensa nessa palavra sustento, você lembra da mãe. Agora, a mãe pode ser boa ou má, mas se a mãe é boa, a casa torna-se um paraíso. Se a mãe não for verdadeiramente isso, boa ou muito amorosa, podemos dizer assim, então a casa se torna um inferno. É como se seja Jayanti, todo o tempo de sustentar-se a si mesmo. Se você sustenta, ou seja, você então tem que ser uma boa mãe. O que quer que você seja, ter boas qualidades no eu. E a seguir você pode então sustentar os outros. Você pode dar esse amor incondicional aos outros. Porque muitas mães que entram em conexão, especialmente uma a falar sobre raiva, ela ficava às vezes muito com raiva com relação ao filho. Dizia, quando estou a ver esse programa, ele vem incomodar-me. Então, a mãe está lá para olhar para os filhos. E é claro que ela também tem as suas prioridades. Mas quando uma criança quer alguma coisa, então você não deveria gritar porque você quer ver o seu próprio programa. E uma vez, alguém me disse que havia um professor e ela estava a estudar e marcar os papéis dos estudantes. E eu havia um tema que era o que você quer na vida. E ela chorou ao ler um dos papéis. E o marido perguntou, por que você está a chorar? E ela disse, essa pessoa, quando eu disse que ela queria, ela escreveu, eu queria ser um telemóvel. Queria ser um telemóvel. Sempre que eu vou para casa, a mãe está ocupada no telemóvel, o pai está ocupado no telemóvel, todos estão ocupados no telemóvel. Então, quem me dera ser um telemóvel? E o marido perguntou, mas por que você está a chorar? Porque foi a nossa filha que escreveu isso. Ela estava na minha própria classe, na aula. Então, se a mãe não está a sustentar a criança, como é que a criança é sustentada? Então, as qualidades que estamos à procura das mães. Agora, nós somos tão afortunados que quando nós chegamos a Brahma Kumaris, no centro de Raja Yoga, nós recebemos pais perfeitos. Em Bharat, Deus é o nosso pai e mãe. E nós temos Deus, o Supremo,
nós chamamos ele de Shiv Baba, ele nos adotou através de Brahma. E Brahma se tornou à frente dessa instituição. E Brahma era uma boa mãe. E Brahma Baba, ele sustentou tantos filhos. Agora, quando nós chegamos nesse estudo espiritual, nós não somos bons. Nós temos as nossas próprias fraquezas, as nossas especialidades, as nossas qualidades. Nós não nos conhecemos. E quando nós escutamos esse conhecimento e entendemos-lo, então eu sei que eu preciso ser bom. Eu sei que eu tenho que ser pacífico. E eu tenho que ser feliz. Então esse estudo ensina-me como ser feliz. Então esse estudo ensina-me como mudar a mim mesmo. Então o propósito desse estudo Deus veio para mudar o mundo, que ele se tornou um inferno. As pessoas que nós nos encontramos estão a sofrer. Nós também sofríamos antes, então. O maior propósito desse estudo do Raja Yoga é trazer a mudança individualmente, para que eles também possam, através de uma mudança, por isso existe esse slogan, quando eu mudo, o mundo muda. Então é sublinhar essa parte da mudança. E a Sister Jayanti falou sobre sustentar-se. Uma das qualidades que eu preciso, primeira de todas, eu tenho de ter esse amor incondicional em mim, mas por mim mesma. Eu deveria estar focada em desenvolver a mim mesmo na espiritualidade para que eu pudesse dar sustento aos outros. Então, agora, estar preparado também para deixar as minhas próprias fraquezas, que isso é muito consciência do corpo. E por causa desse estudo, nós nem sequer sabíamos o que era a alma, o corpo, como estar em paz, como ser feliz. Andávamos a lutar. Então, agora, esse estudo, primeiro de tudo, ele nos sustenta. E você não vai à procura de paz lá fora, nas coisas físicas, ou pede paz para Deus, ou pede para as pessoas darem amor. Mas a primeira coisa que ele ensina ame a si mesmo, sustente-se. E o que é que você tem dentro de si dessas fraquezas? Então, para isso, fique introvertido. Veja quais são as áreas, os hábitos, que não estão a causar problema apenas para mim, mas para a família, mas para as pessoas ao meu redor. Então, a mudança é muito importante. Não é fácil mudar. Por quê? Por causa dos sanskaras de alguns. Mas você precisa de orientação. Isso também, quando nós viemos para esse estudo, eu tomei sustento direto da Dadi Janki. E ela sabia que qualquer coisa que nós precisamos, bastava apenas dizer. Estávamos presos, dizer. E ela nos entendia de uma forma muito boa e nos dava tanto sustento, com amor, com cuidado, com entendimento, e fazer com que nós desenvolvêssemos essas qualidades que são necessárias em nós próprios. E eu sempre digo, obrigado para ela, por alcançar esse estado onde nós possamos verdadeiramente sorrir e também sustentar outros. E a seguir, eu encontrei com a mãe Jagadamba, que era uma boa sustentadora da Brahma Kumaris. Jagadamba, eu me lembro, mama, ela sustentou tantos filhos, tantos irmãos e irmãs, mas a forma como ela sustentava, ela sempre apreciava os outros.
what they did wrong or E não anything. dizia para eles o que estava errado ou coisa assim do gênero. Primeiro ela Then mention apreciava. a little bit. E a seguir mencionava só um bocadinho, que é isso que você precisa de fazer. Somebody just told that story. E eu lembro que alguém contou uma história That que ela the duty of tinha serving o dever de servir as during pessoas lunchtime. na altura do lanche, do almoço. Sister E havia uma irmã late to que have vinha lunch. sempre atrasada para almoçar e jantar. She has to wait for her and E ela then tinha que esperar por ela utensils and things. e depois dar-lhe as coisas. She says, Mama, E ela disse, mamãe, tell this sister por favor, diga a essa irmã para chegar in time. a, para eu terminar a hora certa. Era uma outra irmã. Next tomorrow, No dia come seguinte, to have your lunch and dinner. disse para ela, chegue às horas, porque é uma irmã que está à sua espera. Sister, few days, E passados uns dias, essa irmã, came in time. ela veio, You have a chegou. habit, Mas quando você tem um hábito, o que acontece? just come back to the same. Você volta ao mesmo. Then after a few days, Depois, passados uns dias, she was late again. ela estava outra vez atrasada. Then that sister got who Yes. was serving again got fed up. She Yes, came irmã. again. Reclamou outra vez, por assim dizer, e disse, She's mama, coming late again. ela está a voltar, vir outra vez atrasada. Sister and said, E a mama disse à "Whatever irmã, your duty is, qual seja o seu dever, 10 days, durante make 15 it dias, your duty to mude serve os seus the deveres lunch. para servir o jantar e o almoço. Don't do that other duty. for Já the não lunch." faça outros deveres nessa hora. Now, that Agora, sister, essa irmã, they are waiting for others ela estava lá à espera dos outros come and finish para servi-los after e terminar o few serviço. days, Mama. Depois de uns dias ela foi ter Mama, I learned, I'll never com mama e dizer, eu aprendi, já não vai se repetir isso outra vez. rather than telling Mama Ao invés de dizer, that I told you Mama, 10 times, I disse, told eu já disse 10 vezes, já disse isso, e você you the same thing." continua a fazer a mesma coisa? No. Não. She said, okay, Ela disse, ok, you change your duty. você vai mudar os seus deveres, agora você vai saber como é que os outros se sentem. Isso é muito bonito. When we E quando nós ensinamos de forma amorosa, então há realizações good. e as mudanças são boas. Say them, Se você apenas dizer para eles, really changing. então as mudanças são superficiais. And Mama had many qualities. Mama tinha muitas But qualidades. telling people off Agora, dizer às pessoas, had such a good things to não apenas, mas tinha, mention your goodness. ela tinha forma de mencionar as suas coisas boas, as bondades, Adi Janki did. e era assim que também a Dadi Janki fazia. Complain to Dadi. Quando se queixávamos It's a like this. Dadi por alguma irmã, ela dizia, You know, the job she does. você sabe que o trabalho que ela fez, She has it. você sabe as qualidades que ela You tem, do that. você pode fazer isso? Não, Don't do that. você não pode fazer isso. That's why she E é por isso sustenance que ela tomava o sustento all the qualities de todas as qualidades dos irmãos e irmãs. good mother Uma is. boa mãe é She know the weaknesses of saber as children, fraquezas dos filhos, but mas she just bring them to ela the trazê-los weaknesses. de forma que superem as fraquezas. Not to tell them off with Não the está a dizer sobre as fraquezas para deles, mas just to give them apenas dar-lhes power, o poder, a ajuda, o amor understanding e o entendimento these weaknesses de que essa fraqueza está a causar a si and causing others happiness. infelicidade a si e aos There outros. you are. Então aqui está So, a você. good mother Então uma boa mãe training the children, sustenta os filhos their qualities with their com as specialities. qualidades e as especialidades, Has such e uma mãe power. tem tal poder de discernir What the children needs. quais são as necessidades dos filhos. The other thing is, Mas outra coisa I é, knew in Raja Yoga study ela sabia que no estudo do Raja Yoga, are que nós todos individuals. somos We don't own indivíduos even my own children. e They são are todos individuals. meus filhos, mas They have eu conheço eles, personality. têm todos a sua personalidade, Karma account. todos têm a sua conta kármica, Habits. têm todos os hábitos, Them. e eu posso sugerir, Not mas eu não posso verdadeiramente change what trazer a mudança
but I give them Portanto, eu unconditional dou-lhes amor incondicional. instrument to Eu torno-me um instrumento I para don't eles, impose on them. mas não Sometimes imponho nada a we eles. go wrong sometimes as a Às mother. vezes vamos errando a dizer que mãe We impose on them. tem esse You apego shouldn't do e that. impõe as coisas. Você deveria fazer isso. Isso é o que você deveria fazer. Não. Good mother. Uma boa mãe I always tell diz-lhes: that mom thinks that way. a mãe é assim, o que é que você pensa? Ou faz assim. I always say, Mom, wish you the happiness the way you want. Ou seja, And you eu não develop percebi essa them última parte. according to their, Então, desenvolvê-los whatever they have, com o que quer que eles tenham, likings or disliking. quer seja o If gosto you ou force them desgosto, to do something, mas se você tiver a forçar, be able to do it, então eles não serão capazes de forçar. and you Eles não são, understand them, perdão, não são capazes de conseguir. what they need, Então temos que entender quais são as necessidades que eles how têm to really e como move them to the verdadeiramente right path. trazê-los no caminho correto. Force them Se você forçá-los, right. isso não está And you certo. have to have a good tolerance Então power. você tem que ter um grande poder de tolerância. Whatever the weaknesses they have, Qualquer que sejam as fraquezas que eles tenham, not just ignore it, você não pode apenas ignorar, overcome them, mas fazer com que eles superem e fazer com que eles também superem isso. Someone was talking about grandchildren. Not just give them love and Não é apenas dar amor, this, that, the others, and they love Nanima for a few, or grandma just for few hours or few days. não é só de estar com a avó umas horas, alguns dias, não. Good thing is Uma coisa boa é them dar-lhes espiritualidade, spirituality. sustentá-los What espiritualmente. happens nowadays, De outra forma, o que acontece hoje em dia, they are so busy, they give them os pais são tão ocupados em dar aquilo que eles querem, isso, aquilo e aquele outro, mas Spirituality is a must. a espiritualidade é I um remember must, é o importante. I said, come here, sit down. E eu lembro que diziam para mim, venha, sente, escute essa aula. Half an hour he sat with me. He E ela ficava nicely comigo, sentada e escutando essa aula. E quando levantávamos, learned from it. eu dizia, o que é que você I aprendeu don't com hurt isso? my sister anymore. E ela dizia, eu não quero mais magoar a minha irmã. I said, that's good. Isso é bom. At least give them the Pelo menos understanding dar-lhes um entendimento life. If de que a you vida, want to live happily, se você quer viver feliz, you need to de forma feliz, você give precisa them some dar-lhes spirituality. alguma At espiritualidade. least whenever they turn to the God, the Father, the Supreme, Então, they take their power from Him. fazer com and que eles from the se direcionem para Baba, break down, Deus, e tomem sustento there dele. you are. dele. And life is not offering Então, the a vida, obstacle anymore. And so it's não very consegui perceber. important. Well, Mani, now come you share something. Mani, agora partilha alguma coisa. Nice stories. Obrigado por essas histórias tão bonitas. I was just thinking, Eu estava a pensar, when child is born, it's very, very important, at least é muito importante 5 years to sustain that child. sustentar uma That's the criança, maximum time child is going to be with parents. And if that sustenance is not given to them, then further in their life, there will be lots of difficulties. ok? Acho que o que eu estava a dizer é sustentar, é importante sustentar e estar presente com as crianças dos 3 aos 5 anos. When we bring up the child, Quando uma criança está a crescer. very, very E important. também é muito importante a espiritualidade. I was also thinking that Eu também estava a pensar que coming to the spiritual knowledge, my entrar mother, nesse, I know Sashiben's mother as well. a minha mãe também entrou nesse conhecimento When espiritual. we were born, E quando nós nascemos, we were given lots of sustenance, foi nos dado muito sustento, muito amor, happiness, muita felicidade. and many times Daddy used to say that you are E muitas vezes as idades diziam, vocês são parents you have received. afortunados de terem tal pais e receberem esse sustento. E quando eu vim
para a vida espiritual, but it was my fortune that it happened. não estava à procura, mas aconteceu. Life at the age of 19. Eu And tinha 19 anos. not having that much interest, but just it was in our house, the course was going on. And Havia then cursos, just aulas na minha casa. home, although you don't want to listen, but something goes in Quando your ears. Algo está na sua casa, você às vezes não liga muito, mas quando chega aos seus ouvidos, My mother used to take me to many minha mãe different costumava places and many a levar a lugares religiosos, used to come to our place. e assim como pessoas religiosas também iam em casa e não ficava impressionada. Finished my course, E quando eu terminei o curso, something different. eu disse, isso é algo diferente. Time, met Daddy Janki. Idade First Yankee, meeting, I met Daddy and she houve um invited encontro me. com ela, I stay now in Tennessee Road. Such a e nice, ela convidou-me para estar em Terence powerful, Road, spiritual atmosphere is created by Daddy. uma atmosfera espiritual poderosa, And, she says, "Come and stay with me." e ela disse, vem e fique It comigo. was my first meeting and Foi o meu primeiro encontro. seeing her, Vê-la, very, very impressed because eu fiquei impressionada, 40 years yogi life who has lived. porque é uma vida de yoga de 40 anos, meu primeiro encontro Inviting me to the place where she lives, and para o lugar onde ela vive. I live far and I work actually. Na altura até trabalhava. On weekends. She says you can come on weekends, so I just wanted to please. I said I'll go once and that will be it. Eu não And percebi so bem I qualquer coisa que ela estava dizendo, você trabalha só ao fim de semana? Eu disse que não, was there and it was very much mas eu estive lá, here in era uma England we have uma casa muito doce, there is, small houses and era uma it was casa very pequena, house. e era tipo igual a onde eu vivia, igual a minha casa. Finding that she is new to me. It's like I know her and she knows me. And Parecia que eu conhecia ela e que ela conhecia mim, Sister Janti was out, Sister Sudesh was out. e a Sister Sudeste e a gente tinham saído, Two of us estávamos apenas nós as duas, in silence. nós sentamos em silêncio, It was amazing. Adi Janki had to create such a powerful atmosphere. e ela criava uma atmosfera muito poderosa. Whoever comes, even now to the place where she has done lots of intensity of meditation. Era um lugar de muita meditação intensa, então fiquei muito impressionada. Now we have same house and look at Nós this temos a house. mesma casa e eu dizia, olhe para esta casa, Yeah, full of spirituality, full of plena de espiritualidade, uma atmosfera plena de paz. sat in the evening meditation for an hour. She's Sentamos not saying anything, I'm not saying à anything. noite, não dissemos nada durante uma hora a meditar. Powerful connection Então, só essa conexão poderosa with the Supreme. com o Supremo. I stayed there for a weekend and Eu fiquei lá um fim de semana different. My mother, e eu voltei diferente. and I says, this daddy is more than mother. E essa daí é mais do que uma mãe. And I fell in love with her and with the place as well. And Eu then gostei muito dela e da casa também. in a very little time, there were quite a few Kumaris, the girls, E havia poucas and loved meninas, Kumaris, everyone. mas Daddy ela estava a was sustentar a todos. making people's life. Shashiban has got numbers of years of experiences. Muitas experiências também da Sashi. There were about 15 of us, maybe. Éramos 15, talvez mais. Started. We used to call this family meetings. So Friday Começamos a chamar de encontro familiar, estamos juntas, estar com a Haddad, we meditate together. meditávamos juntas, Then she will tell us the stories. e ela nos contava histórias, Amazing ins e and era outs. extraordinário. The time the organization was created, O tempo, a altura que a organização foi criada, yes, e ela costumava nos dizer, received from, as Shashiben was saying, como a Sashi Ben também estava a dizer, o fundador, Ishwari, pai, I Matsushwari, don't want
Eu não quero perder nada. I would say that the way Dari, one of the quality of Dari and one E of nós the dizíamos, quality nós também, Dadi, is tireless. Dari wanted the world to know what is the spirituality is, e and that's Dadi why dizia que quer que o mundo saiba o que é espiritualidade. some Ela viajava muito, eu fui para alguns lugares com ela, the work she has done on each and every one of us. o trabalho que ela fez com cada um de nós foi extraordinário. I really came that this is not, ordinary person, and you can Portanto, não é uma pessoa comum. just stay with her. She used to send me to Eu different apenas places queria ficar com ela, mas ela estava sempre enviando-me para lugares diferentes. to come back to E eu her. dizia que sentia falta da mãe. One of the things which I really, really liked E uma das coisas que eu realmente my father Brahma Baba was very, very clear. gostava era que o pai Brahma Baba era muito claro. So strong, so E strong. essa conexão era tão forte, tão forte. Very, very clear. E mama era muito clara que no futuro Motherhood and friendly nature will be needing, entire world will need that. não consegui perceber. Seeing Dadi Janki, E veja a Dadi wasn't Janki, just mother, não era apenas uma mãe, she was really, really friend. era uma amiga verdadeira. Sending me outside. Uma vez ela estava enviando-me para fora It was outside of UK. And she said to me, do you know e ela what disse para mim, everybody needs? sabe o que toda a gente precisa? She says everybody needs. Ela disse que Hindi word, it's matching. todos precisam It says Matruta Bhav, de magia, mas ela falou em hindi. Mitrata Bhav. And that was Dari embodiment of that. And that's why she understood E ela everything. era a personificação disso. And was saying that, E a Sashi bem estava a dizer, mother, if uma das coisas mesmo de uma mãe discrimination power, é o poder da discriminação. and Dadi really understood. E ela entendeu. Easy to understand. It's Não é fácil entender. brought up in India and coming into Western world. Vir da Índia para o mundo She has ocidental, that kind of intellect mas ela tinha esse tipo de intelecto. everybody needs. Qual é a necessidade de todos? Really providing that. E ela fornecia isso. The history of founding father. Mas essa história do pai fundador It was amazing that the foi extraordinária, sustained. que ele nos sustentou. Talk about family life. Todos os dias falamos de vida em família. A vida de família, And what family life needs. e quais são as necessidades? As Sashiban was saying, when parents, they don't understand their own children. And so what kind Não of consigo sustenance perceber que a ligação é horrível, o som. the children, and that's why one of the things in the world, because when husband and wife is not getting on well, what will be the situation of the children? Sometimes Não percebi qualquer coisa relacionada com o pai que tem dinheiro de dar para os filhos, tipo mães ou pais solteiros, because child need porque um filho child also needs precisa também de uma mãe, o amor de mãe e o amor de pai. if parents, E husband se os and wife pais not understanding each não other, conseguem entender-se, this is what's happening in the world. isso é o que acontece no mundo hoje em dia. One of the things Então, uma coisa, the family life should be like. como é que deveria ser a vida em família? An impression about Brahma Kumaris. Às vezes as pessoas têm uma impressão errada da Brahma Kumaris. Himself was had a O pai family. fundador também tinha uma família. Imagine Imaginem, his own family, and then his So- spiritual family was created. sua própria família foi criada na família espiritual. Imaginem, The father of ele passou a ser pai de it was amazing. centenas. Foi extraordinário. We can't even sustain two. De como- we can't even sustain one. Imagine sem estar dois, se sustentar um filho hoje em dia é difícil. E quando houve o corona, Baba's children came to Baba, and acho eu que Baba foi was isso que ela very, disse. very clear. Baba era muito claro. I need to have very, very strong connection Eu tenho que with ter the uma Supreme, conexão muito forte com o Supremo all these children. e sustentar todos os filhos. 15 years. Imagine 14 anos, What is perfect relationship um relacionamento with perfeito mother and father? de mãe e de pai.
Pastor Shibon was saying, in one sense, Brahma Baba was the father, male. Num certo sentido, ele era homem, portanto, o pai. Mas pessoas costumavam ir diante dele. Mother used to be very much, I mean, Uhum. there was a experience of mother. Havia essa experiência de mãe. E uma das metas e objetivos da vida espiritual é que, se nós tivermos Very loving, very spiritual experience, experiências amorosas e espirituais, individuais, Sometimes we used to say to Daddy Janki that you are Daddy que costumava dizer, we also feel that you're like a father. agora mãe, a maior parte das vezes, mas também era pai. Então, se nós tivermos uma conexão muito forte com o Supremo, nós recebemos a experiência de mãe ou de pai. Isso é muito importante na vida. E uma das coisas que vieram nas partilhas é que nós todos amamos, gostamos muito esses estudos espirituais. O estudo espiritual é, na verdade, a coisa principal na nossa vida. Todos os dias, todos os dias. É o pai, desculpa, o professor supremo que está nos ensinar. A primeira coisa é sustentar o eu, mas como a Jayanti disse, esse sustento da vida espiritual é como abrir o terceiro olho. Eu vi Matishwari, desculpa, eu não vi Matishwari, mas a Sashi sim. Não consegui. Ou seja, cuidar do seu intelecto. Eu começo a ver muito claro com o intelecto aberto. E os sentidos fazem com que eu tenha aquilo que eu preciso. O estudo do Raja Yoga é sobre indivíduo e transformar o eu. Então, meditar com os olhos abertos, porque também é o Raja Yoga do intelecto. Então, quando o meu terceiro olho está aberto, a primeira coisa é eu primeiro sustentar-me, Buddhi, Intellect is our first mother even before. Ou seja, o intelecto tem que mudar, é assim que eu tento mudar. Especially when we come to spiritual life, this is where we have to take care of our. Temos que cuidar do nosso intelecto, principalmente quando chegamos aos estudos espirituais. Isso é o contemplar o eu, ver o eu. E se não tivéssemos esse estudo espiritual, ou sabedoria espiritual, ou intelecto espiritual, então vamos estar sempre à procura fora. Estamos sempre a ver os defeitos dos outros. E essa era a beleza da Daddy Janki. Como é que ela amava todos. Era um amor tão próximo de mãe, de pai, de amiga, de professor e das orientações. E ela dava tanto. Antes dela ir para a cama, fosse 10 da noite, ela lia os estudos espirituais, depois de 3 horas, ela deixou o corpo. Então, o seu nível de entendimento, o nível de espiritualidade, era ilimitado. Eu costumava admirar muito, que ela dizia para nós. Ela dizia, tome alguns pontos do estudo espiritual. Ok, 1 ponto, 2 pontos.
Depois tente ir até 10. She said, "You're only studying for 1 hour. What Vocês you só do estudaram por 1 hora. 3 hours. O que que vocês fariam nas outras 23 horas? Going into Então, esse every poder de refletir, tudo, tudo, tudo. It's easy to say things, but if É you fácil have dizer coisas, mas ter a experiência, experiences to others, dar as experiências para os outros, the depth of each and every point. e a Dade costumava ir profundamente a cada ponto do estudo espiritual. Something like that for E quando nós fazemos algo como isso, por algum período de tempo, the life. isso torna-se parte da nossa vida. Really taught us how to become E ela nos She was ensinou, very good student. ela era uma boa She estudante, was very good teacher. era uma boa She professora. used to say that E ela sempre costumava dizer que one, você sustenta um, one in you, but in you mas, there is a big world. mas So nesse she was esse um há um mundo saying inteiro. us, Então ela nos sustentava. we have world in front of us and we have to serve them. And her passion was she E a wants sua, to serve the world. She wants to make o pensamento que ela tinha, eu quero servir o mundo. spiritual life. People are A suffering. vida das pessoas. As pessoas precisam de uma espiritualidade. Isso era aquilo que ela costumava fazer. Sisters who used to stay with her, she's just giving even in her dreams, giving, É giving. dar, até nos sonhos. Really fortunate to have her in my life. É uma Not only fortuna that, tê-la na minha vida, we have experience in our early days. mas sim também a experiência dos dias iniciais. Okay, we haven't seen the founding father Brahma Baba or Mateshwari. Quero Mateshwari, quero She really used to bring Brahma Baba. the spirit of those souls. Dadi Prakash Mani used to come to us regularly. Dadi Gulzari used to come to Dade us. Guzar, Dade Prakashimani vimos com regularidade. Então nós temos experiência e queremos dar essas experiências. And so what is actually real mother? Então o que que é It's more than mother. uma mãe verdadeira? In the Ela era mais do que uma mãe. she has been everywhere, everywhere, everywhere. One pilot used to say, Daddy, the way you are traveling, Quando você I viaja, haven't Dade, traveled that much. eu não viajei assim tanto. That love for the humanity, love for the souls. Ela tinha amor pelas almas. So mother means tireless. Mãe significa incansável. Tirelessly. So much love. Ela era So incansável. much love. Tanto amor ela And tinha. she used to say that, you know, Ela costumava dizer, sabe por que que a Dade estuda aqui? mentioned that. A Sashi mencionou. And she used to say that, you Ela know, costuma dizer que very big power. a tolerância é um grande poder. Why Dadi is here today and serving the world? Because tolerance. E ela estava aqui a servir ainda o mundo porque por causa da tolerância. Big role in our life. And so I really admired her. Então, And verdadeiramente I still admirei ela. feel, E ainda sinto people come in our life and taught us so much. que as pessoas vêm na nossa vida e nos ensinam tanto. Mapapa also, they are serving us, they are directing us. And one of the things she used to say to me, E uma coisa que ela costumava dizer para mim, it's not very good. When you keep changing your face, you não should mude not o seu be- rosto. I don't Isso não é uma coisa boa. She corrected me, most of us, when we used to make the faces, she never liked it. This is always have a spiritual face. Sempre tem um rosto espiritual. And really inspired by you. So Então, again, os outros assim serão inspirados por si. really admired her. And of course, she never took any credit. She says what we E ela have não, taken não tomava crédito nenhum. from up above, from founding O crédito é fathers, just de cima do pai fundador, da mãe. just, you know, Baba has sent us as an instrument to serve the world. And she used to say, I have a great fortune to serve the world. So that's a sweet Daddy Janki. Essa era a nossa doce Dade Janki. Coming from Ahmedabad is a nice place in the Eu vim de way. Ahmedabad ontem. 8 of us were traveling and they wanted to know us. Eles também querem nos conhecer. Então eu estava a pensar, Had great fortune to stay with her.
Todos nós tivemos essa fortuna de estar com ela, each and every one of us. Because here, I mean, Porque she aqui- came in 2007. ela veio We came em 2007, 1976. I came in 1976. And her thing was that we always stay very, very close to her and take so much from Baba. And so I não was consegui just perceber, saying desculpa. to the sisters when we were relating our stories. This is so fortunate, so fortunate. E quando escutam essas nossas aulas, dizem, vocês eram tão afortunadas, ou somos afortunadas. It's not yours, it's given by God. Ou seja, aquilo que vocês estão a dar não é vosso, é dado por Deus. If we can do even 5% of what they've done, their capacity was different, our capacity was different, but it is still in the heart. What we have received. A coisa que ainda estão no coração, então podemos dar para os outros. And as Manoj Bhai was saying that E como a nós estava a dizer, somebody receives something from God, alguém que recebe algo de Deus, não é nosso, we have received, we are giving to others. é para dar aos outros. When anything is given at the time of need, E quando as coisas são dadas no momento de necessidade, muitas e muitas bênçãos são recebidas. Isso é ganhar fortuna. E a vida afortunada é uma grande coisa. Obrigada. Obrigado, muito bom. Nos lembrar da Dadi Jank. Ela sempre dizia que Baba dava um novo sustento e nós sustentávamos outro, dava-nos sustento e nós sustentávamos outro. E no centro as pessoas vinham e a primeira coisa que ele nos ensinou foi: não pense que vocês estão a dar. Não diga eu. Deixa que a conexão deles seja ser a conexão direta com Baba, direto com Deus, para que eles recebam o sustento direto de Deus. Mas assim que eles vão ao seu centro, sim, eles sentem que pertencem aqui. Quando eles encontram com vocês, eles gostam de vocês, pertencem a vocês, pertencem a esse espaço e eles se sentem em casa. E isso é muito importante, sentir-se em casa. Então eles sentem que eles receberam algo aqui. E lembre-se sempre que Baba é Kara Karavanhara. Eu sou apenas o instrumento para dar-lhes o conhecimento de Baba. E não deixarem que eles fiquem presos em si. Baba sempre diz que as formigas sempre vêm quando há muito doce. Então conecte apenas com Baba. Então que eles reconheçam Baba, que eles tenham fé em Deus. Depois então eles podem verdadeiramente tomar o benefício da espiritualidade. Mas não seja eu seja apenas um instrumento muito humilde. E apenas sustente-os com as necessidades deles e com aquilo que eles querem. Particularmente, não desvele os segredos para todos. Muitas pessoas vêm e irmã, eu vou dizer a minha história, mas eu não queria que você contasse a ninguém. Claro, eles vinham a chorar. Mas na primeira lição, eles sorriem porque Deus dá-lhes o sustento. E assim que nós somos os instrumentos para dar a eles, somos humildes e não queremos nenhum crédito deles, então eles sentem seguros. E essa é a qualidade. E aquilo que eles precisam, você os dá. Se eles precisam de silêncio, dê-lhe uma boa experiência de meditação. Não fale demasiado, senão eles desaparecem. Muitas coisas foram nos ensinadas como sustentar os outros, pensar nas necessidades deles, o que eles não querem, e a seguir, quando eles pertencem à família, naturalmente, dar-lhes um entendimento de como eles superarem as fraquezas e de como não fazerem as coisas que possam causar-lhes problemas.
Então, mudar os sanskaras, porque todos sofrem por causa dos seus próprios hábitos e sanskaras. Quando nós apontamos isso a eles, aí eles entendem. Então, para além do amor, eu sou um instrumento, o amor de Baba, fé em Deus, e naturalmente o sustento não será apenas o conhecimento. Mas eu não percebi a última parte. Isso é muito importante. O intelecto deve estar conectado com Deus, e mesmo você deveria ser bom nos estudos. A Dade deu-me bênçãos. Isso tem sustentado durante toda a minha vida de 50 anos desse conhecimento. Ela disse: nunca perca a Amritivela, a meditação matinal, nunca perca a Murli matinal, o curso que é dado na aula, e nunca perca ir a Mount Abu em Madhuban todos os anos. Ela tinha esse tipo de sabedoria. E as bênçãos que ela deu tornava-se qualquer coisa. Eu não me recordo, na minha vida, nada disto, de eu ter perdido uma Amritivela. Eu costumava dizer que, para Didi, Didi, não me peça para levantar nas horas matinais. Eu tenho um bebê, acorda-me de noite, eu não consigo levantar de manhã. Não há hipóteses. A Didi escreveu para mim uma carta. Doce filha, na hora matinal da Amritivela, o pai Amarnath irá dar-lhe Amapuri, não sei, ela está falando em hindi, não sei o que. Esse era o sustento da Didi. Quando ela escreveu-me isso, da Janki disse: nunca perca uma Amritivela. A bênção de Dadi tornou-se abundante em mim, acho que é isso que ela está dizendo. Ela está falando uma palavra em hindi. E nesse centro, não sei o que verde, Dadi disse-me: essa é uma área diferente, uma zona diferente. Não vá para o Global House, sustente as pessoas aqui. E eu comecei a chorar. Esse era o sustento da Dadi. Eu disse: Dadi, não me peça isso. Você veio de tão longe. Você tem uma sabedoria tão amorosa. Eu não quero ficar com as pessoas aqui e perder as suas aulas. Sem pensar, eu comecei a chorar. E quando eu cheguei a casa, eu disse: esse é o desejo da Dadi. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Depois veio um casal, quando abrimos o centro. Eu disse a eles: vocês podem vir às 5:30 da manhã para ler a Murli, esse curso. Ficaram muito felizes porque eles podiam ir para o escritório mais cedo. Então eu comecei às 5:30. E quando as pessoas começaram a vir de manhã cedo, eu não consegui perceber como chegar cedo no Global House e em Terence House. Terence House, perdão. Because Dadi's blessing was wonderful. Portanto, a bênção da Dadi foi maravilhosa. Porque a forma como ela disse, eu aprendi a partir daí. Essa é a forma que você também sustenta os outros. Dá-lhes o que eles precisam, aquilo que eles querem. Não diga apenas coisas que eles não possam fazer. Entendam, estejam prontos. Digam de forma fácil. Há irmãs que dizem: eu não posso fazer isso. E por isso não passar no conhecimento. Eu digo: não, sinta isso fácil. Tome o benefício que você puder tomar, tome desse conhecimento. Aquilo que você não pode fazer, não faça. Quando você estiver pronta, faça. E eles adoram. E agora é uma Brahma empaca. Quando você força eles não fazem.
but you. listen to their stories. Thank you. I And want to that's say it. thank you. Time is up and we want to continue to listen. Nós continuamos a escutar, mas está chegando Thank you a so hora. much for your Thank Muito you. obrigado experience sharing. pelas partilhas das So all are experiências. taking so much deep Nós estamos a receber muito profundamente Now I'll nestas aulas. actually invite Sister Claudia. Então, convidar agora a irmã Cláudia para dizer os agradecimentos. The good news. Eu também vou anunciar as boas notícias, o livro e o programa que vem a seguir. Om Shanti. So nice to hear Om those Shanti, children. é muito bom escutar as duas mães a falar conosco. Also, some fathers are like mothers too. Então, pensar, também alguns pais que são They are como very mães, lovely and they são muito take care of amorosos. their children very nicely as well. But important thing is if a family depends on the mother. É importante I always pensar que a say família that the mother depende da mãe. is A shown mãe the forte family mostra path, o the caminho da family família, good, e a not família, dangerous então, to the family. é I sempre always, this before próxima. Brahma Kumaris, Antes de eu vir até para Brahma Kumaris, eu take care costumava of the mothers. fazer But empenho com say as one mães. mother in the house is okay, everything Se uma mãe because I em casa see está bem, my tudo está bem. mother, my mother, Porque eu vi isso com minha avó e com minha mãe. they were not working. Elas but não they were trabalhavam, in the family. mas sustentavam a família. Sometimes a little bit hard. Às vezes era We difícil, have to get straight. porque nós tínhamos Go que out of the entrar na linha, path. senão But the saíamos do mothers caminho. are Mas as the mães, center of the house. They both goes if the mother is strong and very elas são spiritual too. fortes All e the visions and values. espirituais com os valores. In the house, just look for the best for the family. Elas olham pelo melhor da família, The family where we live, the community family, ou seja, a the comunidade da família, da comunidade do mundo. family too. Todos são como a nossa família também. So much. It was Então, muito very obrigado. nice. Foi muito Nice bom, to hear from both of you. Thank you. maravilhoso escutá-los. Obrigado, obrigado, obrigado. Para a Mani, já é um bocadinho tarde. Yeah, thank you so much for Bom, pai, I aos know for 11 da noite. India, it is 10 almost. But yeah, it was wonderful sharing. 10 da noite lá. This is you. money. No Thank matter you. what time. I see my friends from Montreal. Estou a ver os meus amigos de Montreal. Hello, everyone. Nice. Thank you. So, Thank you. as you can see on the chart, if by chance anybody is new today, haven't shared their contact info, you can still put it on the chat. Aqueles que estão a vir pela primeira vez, se quiser colocarem os contatos no bate-papo para mim ou para a Vidi, então os anúncios rápidos daquilo que vai acontecer. Workshop. Essa é a conclusão do workshop. We'll conclude it, wrap it up with the silence retreat on sustenance. So much we reflected, we heard, we can Então, refletindo tudo aquilo que nós really aprendemos em silêncio. believe in ourselves. So for that, it's happening just in 12 hours, Sunday, Daqui a 9 12 horas, February morning, 9 a.m. for India time. And that is às 9 da Saturday, manhã da February, Índia. 7:30 p.m. for West Coast, US, Canada. And this is based on our Brahma Kumari's teachings. And E tem por base os ensinamentos da Brahma Kumaris, mas todos estão convidados a experienciar essa conexão silenciosa com o Supremo e de refletir sobre o sustento. Yes, the book is coming up. E o livro está para sair. Vancouver team is leading it, and dedicated team members are helping out. So this book will be coming up Esse soon livro and will vai sair em breve. Yes, if you want to book a book for yourself, please send us an email. Sashi Didi mentioned that she said, yeah, book one for me. Quem So yes, quiser um livro, envie e-mail para nós, como disse a Shashi. all the sharings that we heard 4 years all along would be in the books for our practice, for our sustenance. This was our beautiful calendar that carried over. Esse é o And calendário. last session of Values for Life series. Thank you, E essa é a everyone, última sessão do calendário. making it happen, making it successful. And what is next? However, when one ends, another one Então, quando uma coisa comes termina, começa outra. existence. So, Então, as planned by the team, will continue
Nós vamos another continuar series, com outra série for life series. chamada de Artes para a Vida. And it will start on 15th of March. Vai começar a 15 de março, sábado, 7 a.m. West Coast, US, Canada. That's 2 p.m. UK às 2 da time. tarde de Portugal, meio-dia do Brasil. It's actually 8:30 p.m. India time. Sorry about the mistake. Desculpa, We will connect. os horários aqui estão errados. Episode will be the art Portanto, não sei se será 2 ou 3 da tarde de Portugal ou às 11 da meio-dia do Brasil. So we'll know more. We'll introduce how it came into existence and how we'll continue with it. But the first episode will be Então, the primeiro... art of being still. Sthirta ki kala in Hindi. And for that, we'll have Sister Maureen Goodman. Vamos ter com a Maureen do Reino Unido. So please mark your calendars. Join us then. And you can check us De out estar on calmo, por assim dizer, podemos traduzir isso. Send us an email for any queries. Aqui está All the playlists are here in the os links, os acessos da playlist, quer da série, quer dos workshops. Mas também nesses canais do YouTube também estão lá a playlist das versões em português. Então, como sempre, vamos tirar uma fotografia para marcar esse momento. Então, abra suas câmeras. Anybody who hasn't opened their video, you have 3 seconds. There you go. I got a few more. Aqui está. Smiling. Thank you. Viu? Obrigado, obrigado a todos. And thanks to the Supreme. Obrigado ao Supremo. As we wrap it up, and time is really O tempo está a passar. maybe we can just take drishti from all Então, of us. talvez ter apenas drishti com as senhores. Shashi Didi and Sister Claudia, as I play just a song. Let's feel the connection with this. Journey awakens within when songs of remembrance begin. The child of the Father is lost in the ocean of love, holding the hand of the guide through the path of confusion inside. Tears become pearls in the silence and passing of time. The song of remembrance is sung in unlimited rhyme. The song of remembrance is sung in unlimited rhyme. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart, in your heart. The palace of mirrors reflect the secrets within you reject. A hat of some status disguising the kingdom of light. The room of your heart you vacate when the hotel of sorrows your fate. Locked in a jungle of questions, the fortune
The strings of attachment draw masters right under the spell. The strings of attachment draw masters right under the spell. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart. Dance away to the beautiful music you wanted to play. Dance away in your heart. Thank you, everyone. Thank you. Om Shanti. Good night. Todos, Om Shanti. Om Shanti. Good night. Good afternoon. Baba. Good night. Boa noite. Keep Shanti. sustaining Om yourself. Shanti. Shanti, obrigado. Om Shanti.